Hoje nós temos aqui a presença de Dom Roberto Ferreira Paz, Arnaldo Neto, Aloísio Abreu Barbosa, e a pergunta sobre esse carisma, Dom Roberto, do Papa Francisco, no momento em que se comentava em todo o mundo o crescimento das religiões batista, adventista, o crescimento evangélico, e ele vem e parece que retoma, né, a confiança que muitos católicos diziam estar perdida. Eu diria o seguinte: o Papa Francisco, que foi o relator do documento de Aparecida aqui no Brasil, que foi o primeiro documento que, em relação aos evangélicos, coloca: não, nós não temos que nos preocupar do aumento ou do número dos evangélicos, nós não somos concorrentes. Nós temos que nos preocupar com o nosso trabalho e ver se aprender também com eles, porque o que explicaria o crescimento dos evangélicos nas grandes cidades? Porque é nas grandes cidades que se verifica maior. Eles têm entendido mais a cidade, a grande cidade, e usado de uma forma mais intensa a comunicação. Hoje é impossível evangelizar a cidade e na cidade sem a presença da rádio, por exemplo. Eles têm uma quantidade de rádios muito superior à Igreja Católica aqui no Brasil. Então, temos que ver. Agora, volto a insistir, para mim os evangélicos são irmãos. Alguns dizem: não, mas eles são alguns fundamentalistas. Também temos fundamentalistas católicos. Nós temos que dialogar, porque lá no Oriente não existe mais esse problema, evangélicos ou católicos. Nós temos que trabalhar porque somos cristãos juntos, para manter unidos a fé e o testemunho de Cristo. Então, nunca os católicos podem cair na armadilha de uma guerra santa. Nunca. E Francisco, o carisma dele é justamente tratar de dar um testemunho católico de santidade crível hoje. Porque, na verdade, onde é que está ele falou de 15 doenças espirituais dos cardeais, que são as doenças espirituais da igreja também, que temos que superá-las com a alegria de evangelizar, a alegria de dar testemunho, a alegria de estar presente nas encruzilhadas, nas periferias existenciais, ir ao encontro. Não podemos pensar que, digamos, devemos ficar um cristianismo de gabinete ou de sacristia. Pelo contrário, devemos resgatar o espaço público, ser sal da terra, luz do mundo e fermento. Não se entende mais um católico sozinho, rezando lá. Não. Deve rezar muito, sim, mas também agir e, digamos, mudar, transformar a sociedade na convergência dos valores do reino. Agir, agir, na sua opinião, quer dizer, atuar. Atuar. É tão importante quanto uma oração. Sim, sim. Aliás, é a aplicação da oração. Porque uma oração que não leva a conversão em ação ou a missão é uma oração alienada. Não é uma oração cristã. É verdade. Bispo, apesar de o senhor falar sobre essa redução, sobre essa aproximação aí com os evangélicos, na verdade, esse discurso ecumênico, mas tem um marco no início logo quando o Papa assume, a primeira viagem apostólica dele é ao Brasil, ao Rio de Janeiro, para o encontro com jovens. E o Brasil vinha perdendo consideravelmente o número de católicos, muitos deles passando para as congregações protestantes, muitas delas, né, que também ainda tem uma representação significativa no nosso país. Mas essa primeira viagem do Papa ao Brasil, maior país católico, um dos maiores países católicos do mundo, para um encontro com jovens, não foi um marco, um símbolo, um recado desse Papa tão carismático ao povo brasileiro? E quais foram os frutos desse encontro lá em 2013, que eu estive lá em Copacabana? A Jornada Mundial
2013 estava pensada para Bento XVI, né? Então temos que ver também que houve uma renúncia e então veio o Papa para o Brasil. Mas não, foi uma grande surpresa, né, para toda a Igreja. Nunca o Papa havia renunciado, né? Um Papa ter renunciado. Agora, sem dúvida que ele deu um brilho próprio. Foi maravilhosa, eu estava lá também, todo mundo estava lá. É dizer, essa presença, o ir ao encontro, ele quebrar o protocolo de segurança. Ele fala muito com o corpo e abraça as pessoas. Ele recupera um pouco também a presença carismática de São João Paulo II, que também na sua gestualidade e na forma de ir digamos, na forma de tratar as pessoas, de acolher as pessoas, de beijar, por exemplo, as crianças, os portadores de doenças, os portadores de doenças digamos, de deficiências físicas, os leprosos. Isso é muito importante, porque é uma linguagem evangélica em ação, muito plástica, e que mexe nas emoções. Agora, o que ele disse aos jovens, me lembro ainda na Catedral do Rio de Janeiro: jovens, sejam callejeiros da fé. Isto é, callejeiros arruaceiros da fé. Vão evangelizar. Porque justamente o lema da Jornada Mundial que foi no Rio de Janeiro era justamente evangelizar, ser missionário, discípulo missionário. Então, os jovens realmente foi uma chuva de alegria, de encorajamento, e é um Papa que aposta muito nos jovens. Dom Roberto, só uma coisinha, Luiz, antes. Outra característica do Papa Francisco, aliás, uma característica que o senhor tem também, ele é muito bem-humorado, com muito humor, ele transmite esse humor. Ele faz questão de fazer humor, de brincar, Sim. E isso é muito importante. Eu acredito que sim, tanto assim que a famosa, diríamos, encíclica dele se chama Evangelii Gaudium, o Evangelho a alegria de evangelizar, a alegria do Evangelho. O Evangelho é uma boa nova, não é uma triste nova, não é uma restrição de liberdade. O Evangelho é a plenitude do ser humano. Nós estamos para libertar o ser humano, não para infantilizá-lo. Então a alegria mostra de que quem vive o Evangelho é realizado, se realiza totalmente como pessoa humana. E isso ele consegue passar. Inclusive, é um Papa que tuiteia, mensagens, ele está nas redes sociais, ele abre canais. Ele disse ao atual presidente dos Estados Unidos que a gente tem que ser ponte, não muro. Isso é muito importante, porque eu diria que hoje nós temos 3 grandes pessoas no mundo, líderes espirituais. O líder da misericórdia, Papa Francisco. O líder da compaixão, Dalai Lama. E o líder da tranquilidade e da simplicidade, e aqui me permitam dizer, o Pepe Mujica, uruguaio, que é um político que mostra como se deve fazer política a partir da pobreza e da simplicidade. Que sem isso não é bom se dedicar à política. Mas o senhor citou o Mujica como exemplo, e aí, logicamente, sou uruguaio, e aí é mais uruguaio mas ele é latino-americano. Mas o senhor está sendo mais uruguaio do que latino-americano, inclusive o Penharol lá de vocês deu um... Não, eu sou do Nacional. Eu ia perguntar isso também. Né? Vocês ontem... mas são uruguaios. Desde 50 vocês gostam do Maracanã, né? É impressionante. Ganharam o gosto. Não é à toa, né? Não é à toa. O Maracanaço. Maracanaço. Eu fui lá no Nacional, eles têm até hoje, cara, os tambores que eles tocaram na final.
as camisas, Sim, sim, no sim. Estádio Nacional, Lá- no Centenário, aliás, perdão. Estádio Centenário. Por isso que eu me dei muito bem em Porto Alegre, porque lá também é Grêmio Internacional. E o Grêmio está vinculado ao Nacional. Os grandes jogadores do Nacional foram jogar no Grêmio. E Peñarol sempre mais com o Internacional. Eu me lembro do Anchieta, Anchieta, grande zagueiro central da seleção uruguaia de 70, sim, inclusive. sim, de 70. Mas eu ia falar, hoje tem grandes jogadores, né? Hoje Sempre teve o Uruguai. O ponta ali que joga com Paris Saint-Germain, como é que é o nome dele? O cabeludo. Jogou muito essa Copa agora. Forlan não. Forlan era bom. Não, Furlan é anterior. Esse agora, meu Deus, vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Sim. Entra pela ponta direita ali, enfim. Agora não me sai também. Mas Mas estávamos falando... o Mujica. Muito se fala. O jogador Cavani, né? Cavani, Edson Cavani. Que joga com o Neymar no... Neymar, não parecia Neymar, Germain. Belíssimo jogador. Como o Luizito Cavani. Soares também, né? Mas eu acho o Cavani mais inteligente. O Luizito é muito perigoso, mas aquele gol que eles fizeram em troca de passe... contra a Itália. Não foi da Itália, não. Foi contra... Eu cobri esse jogo, mas não estou lembrando agora. Eles fizeram uma linha de troca de passe pela lateral do Longos. Longos, sim. Que gol. É uma jogada muito linda, boa. os dois. Mas, enfim, muito se comenta que nos governos recentes que o Brasil teve entre os anos 2000 e 2010, né, o Brasil não, perdão, a América Latina teve governo de esquerda. Eu diria governos progressistas. Sim. Governos de esquerda nunca foram. Digamos assim, governos que tiveram um viés social mais populista. Nunca tivemos governos de esquerda no Não sei se eu chamaria chavismo de progressista, mas tudo bem. Não, o chavismo é militarista. Sim, mas... olha, também... A maioria da esquerda da Venezuela está fora do chavismo. Mas também conhece a Bolívia e não chamaria aquilo de progressismo, não. Também não. Bispo, também não. Puta personalidade. Não, existe uma esquerda, digamos assim, radical, muito próxima do fascismo. Existe uma direita democrática e uma esquerda democrática. Eu chamo a esquerda democrática progressista. Progressista porque quer fazer avançar reformas. Reformas como eram as reformas de base de 1964. Mas o que eu queria dizer é que muito se fala que assim, o único lugar onde deu certo foi no Uruguai com o Mujica. Aí pode ser até injusto, porque a Bacharelê também no Chile não foi mal. Mas muito se fala, isso concorda com esse juízo? Bom, não é fácil nos países da América Latina fazerem essas reformas sem uma mudança de estruturas ao mesmo tempo. Não é fácil. Ainda porque não existe uma integração latino-americana. O mercado é muito incipiente ainda. Agora deixamos o Unasul e vamos para o Prosul. Mas o que se vê é que nós não temos, como na Europa, um sistema integrado de economias. Isso fortaleceria certamente nossa posição. O que também é consenso hoje é que todos os governos, tanto seja da direita democrática ou da esquerda democrática, é que querem o Estado de Direito. Nós não podemos abrir mão do Estado de Direito, da Constituição. Nenhum país pode empreender reformas, digamos, sociais, se não garante primeiro os direitos políticos para todos. Não pode haver cidadania, digamos, meio fogão, meia boca. Fogo meia boca. Não dá. Agora, como é que o senhor vê... Até o Arnaldo que me indicou a entrevista do Fernando Henrique, ex-presidente da República, foi ontem ou anteontem? Essa coisa de acordar às 6 da manhã, sendo do jornal tarde, a gente fica meio perdido no tempo. Mas ele falando em relação à visão que se tem lá fora do Brasil, é que o governo brasileiro com o Bolsonaro teria entrado numa regressão no sentido institucional. E ele tem que explicar que não.
Brasil permanece sendo uma democracia. Mas tem um presidente com um discurso mais forte, né? De mais força, mais autoridade, autoritarismo, enfim. Eu não vou discutir isso aqui, mas enfim, a visão que se tem lá fora, o Fernando Henrique passou, é que o Brasil estaria retroagindo, né? Em nível institucional, isso, felizmente, ainda não ocorre. A última vez que a gente falou numa entrevista, o Bolsonaro não tinha sido eleito ainda. Como é que o senhor vê o Brasil, e eu não vi isso se manifestar ainda, pós-Bolsonaro, pós-eleição de Bolsonaro? Eu noto que continuamos, desde 2014, divididos. E o atual governo não consegue sair, se torna também oposição, porque coloca pautas polêmicas, que não levam a um consenso. Por exemplo, Vélez agora quer discutir o conceito de 1964. Não cabe ao governo definir história. Isso só os países totalitários fazem isso. Isso é coisa para os historiadores, né? Evidente, você poderá, numa aula, dizer, ou podemos interpretar este fato com vários ângulos e dar todas as teorias. Vai dizer o governo, não, vamos ensinar isto. Isso é errado. Porque ninguém tem a verdade sociológica. Sempre haverá uma interpretação que poderá ter muito mais, umas têm muito mais respaldo de documentos que outras. Outras são mais ideológicas. Mas você não pode bitolar esta única interpretação sobre 64. Só um país totalitário pode definir isso. Então, isso me dá, digamos, me faz apreensivo. Porque se queria evitar a ideologia de esquerda, mas se está adotando outra. Acredito que o Estado volta a insistir. Quando definimos Estado laico, não é só que não seja religioso. Não pode impor uma filosofia, um pensamento aos outros. Não, Roberto, é interessante que uma entrevista recente do Fernando Gabeira e já de alguns anos atrás, da Vera Silvia Magalhães, que foi talvez uma das figuras mais importantes daqueles revolucionários de 67, 68, inclusive participou do sequestro do embaixador americano. Eles diziam que a esquerda, quer dizer, os movimentos revolucionários, eles buscavam tudo, menos a democracia. Eles queriam uma ditadura do proletariado. E que democracia... E acabou sendo uma palavra, é isso que eu queria ver a sua opinião. A democracia continua sendo uma palavra mágica. Não, nós lutamos pela democracia, quando na realidade eles, na época, não lutavam pela democracia. Eles lutavam pela... Na verdade, os movimentos que o senhor salienta surgiram depois do 64, surgiram à raiz do AI-5. Então, não, digamos, não podemos dizer que havia, porque o PCB, que nós chamamos partidão, nunca queria instaurar essa ditadura do proletariado, porque ele, a partir de Khrushchev, defendia a tese da coexistência pacífica e aceitava plenamente a soberania dos Estados Unidos pelos tratados de pós-guerra. Então, aqui no Brasil, o partidão, que é essa ideologia que se atribui ao comunismo, de ditadura do proletariado, o partidão não queria isso. Tanto é assim que a maioria dos líderes saíram. João Amazonas, PCdoB, que pegou em armas no Araguaia. Carlos Marighella também saiu, porque o partido não aceitou a luta armada. Os que queriam a luta armada queriam, não sei porque, também não havia essa unanimidade. Eles não tinham bem claro. Talvez evidente seria ou China, PCdoB, inspirados no modelo chinês. PCdoB também era Albânia, né? Albânia, chinês, Albânia, e os outros, MR8, mais Cuba. Cubanos. O modelo cubano-soviético. Cubano-soviético. Que também o cubano-soviético foi Fidel Castro, quando tomou o poder,
em 59, 59. não era comunista. Sim. Ele se Comunista, tornou... comunista era Guevara. Que é comunista era Guevara, que também morreu isolado porque o Sim, na partido não Bolívia. deu um mínimo apoio a ele. Sim. É dizer, sim, essas ideologias comunistas não eram democráticas. Tranquilo. Agora, Devemos... o Mujica também pertenceu a esse movimento de guerrilha, né? Sim, aos Tupamaros, ele era Sim. o segundo. Depois de Raul Sendic era o segundo. Mas ele teve uma conversão. E ele disse, por exemplo, a conversão interessante que foram os militares que o converteram. Porque ele esteve 14 anos num buraco. Tem um filme agora, então, um filme no Netflix sobre Foram isso. os militares argentinos visitando a cárcere onde ele estava. E os militares argentinos disseram para os uruguaios, escuta, por que vocês não matam ele? Os uruguaios disseram, não, nós somos uruguaios, nós valorizamos a vida da pessoa. Ele pode ser um inimigo, mas ele tem direito a viver. É dizer, essa visão de valorizar a vida, de respeitar, mesmo na situação em que estava o inimigo, disse, olha, nós não podemos entrar na dialética amigo-inimigo. Temos que construir uma democracia social, sim, mas uma democracia. Bom, são 8h04. O Folha no Ar, primeira edição, faz mais um intervalo. Voltamos em instantes com o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar. Vamos lá. Folha